Tô aqui de novo gravando Random Nation, porque o que é bom a gente faz de novo. Lembrando que não tem nome, é uma nação aleatória, Random Nation. Ou seja, eu estou assumindo um país. Qual país? Um país. Mas antes da gente lidar com essa bomba, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ajudar com essa nova função do YouTube hypar e também dar uma conferida na playlist que eu criei com todas as minhas gameplays no Random Nation, tanto sozinho quanto com meus amigos. Eu tenho certeza que você, se você gosta desse jogo, você vai curtir. O saldo mensal dá até pra lidar, né? Mas desemprego 13%, meu amigo. Você entra aqui, ó. Os números aqui da economia péssimos, confiança dos empresários péssimo, investimento corporativo péssimo. O que tá tão de errado aqui nas nossas políticas, hein? Benefícios, nada demais. Impostos, já dá pra ver alguns erros aqui, mas nada... Nossa, vai demorar muito pra alterar. Segurança, mesma coisa. Infraestrutura, nenhum investimento em estrada. Já sei onde eu vou começar. Olha isso. Vou ter que começar por aqui, porque senão eu vou ser invadido, galera. Segurança. Nossa política externa isolacionista combinada com gastos inadequados com defesa nos torna usar para a anexação de nossos vizinhos maiores. Ou seja, a gente vai ter que acabar com essa coisa aí de tarifa de importação, porque pode complicar um pouco, né? A gente não tem gasto com defesa, né? Aí você vê que só com isso a confiança dos empresários e o investimento subiu em 10 pontos percentuais. Já é um avanço bem significativo, mas a gente continua no vermelho, obviamente. Segunda coisa que eu vou fazer é investir um pouco mais em estrada. Aumentar a proteção contra desastre. A gente não tem gasto nenhum com proteção contra desastre, então eu vou aceitar aqui. Óbvio que o déficit aumentou, né, com isso, né? Olha, o que a gente faz pra equilibrar essa conta aqui? Média renda aqui, classe média, eu não sei que mundo paralelo é esse, não paga nenhum imposto. Nenhum, zero. Eu vou aumentar. O parlamento voltou em currículo nacional, em um Enem da vida aqui. Então já aprovei aqui. Vamos ver se já resolveu. Ó, resolveu completamente. Agora a gente tá no verde. Só com essa medida, galera. Desemprego começou a cair. Confiança dos empresários subiu mais um pouco. O que a gente pode fazer agora é ajudar empresas falidas. Subsídio agrícola. Tá pedindo pra aumentar imposto de herança, vou aumentar. Estímulo econômico, vou aumentar. Tá pedindo pra me juntar uma aliança de defesa regional, só que não tem nenhuma necessidade disso. Vou aumentar um pouquinho com o gasto de educação, vou aproveitar pra ver aqui. Nossa, a gente gasta quase nada com educação, quase nada com saúde. Tá uma coisa bem calamitosa aqui, né? A gente tem que revisar algumas coisas aqui. O salário médio aumentou bastante, viu? Aumentou bastante. Investimento corporativo aumentou pra caramba. Você vê que a pobreza aqui tá caindo também. O que a gente pode fazer aqui agora? Uma reforma bem básica aqui, ó. Reduzir imposto de venda e imposto de comércio, que aqui não arrecada quase nada, é impressionante. Aumentar ensino médio, tranquilo. E a gente manteve o verde, inclusive aumentou o verde, está em 200 milhões na nossa balança comercial. Balança comercial não, né? É o balanço total. Pensei em fazer mais alguns cortes. Eu vou cortar essa taxa de carbono, que aumenta também bastante investimento corporativo. Tá pedindo para aumentar a tarifa? Não vou fazer isso. O que a gente vai fazer aqui? Equilibrar um pouco os gastos, né? Eu vou cortar um pouco do transporte público. Eu sei que isso daqui vai ser bastante impopular para minha base eleitoral aqui, mas eu vou cortar da polícia. Vou cortar da polícia e aumentar a proteção contra desastres. E também investir em educação. Vou usar esse dinheiro aí que eu tô cortando da polícia para investir em educação. Eu acho que eu posso já remover essa liberação de vouchers, aumentar a proteção contra desastre e equilibrar um pouquinho mais o gasto com educação, cara. Eu vou investir em ensino superior. Aí como que tá? Deixa eu ver. 197, perfeito. Eu vou abrir as fronteiras, né? Não tem por que deixá-las fechadas. Eu vou aumentar o benéfico do estado, porque tava no nível meio baixo, agora tá no meio, agora vocês podem ver aí, né? Vou aumentar só um pouquinho o imposto de faturamento para fazer o seguinte, ó. Eu diminuo um pouco o imposto corporativo. Pode aumentar o imposto sobre herança. E uso esse dinheiro para investir em educação aqui, ó, e em saúde. Eita, olha o momento que eu invisto em saúde. Tá espalhando um vírus mortal e isso, nossa, é péssimo para a popularidade. Claro, se você não for um estadista minimamente sério. O que vai acontecer é que a sua arrecadação vai explodir. Então eu vou usar essa arrecadação para... Vou aumentar gasto com saúde, obviamente, né? Vacinação obrigatória. E por fim, aumentar benéfico do estado. Desemprego caiu de 13% para 11%. Eu não tenho a menor ideia de como esse índice vai reagir com a pandemia. Bora acompanhando pela taxa de mortalidade. Vocês veem aqui que é uma coisa colossal, né? De novo, tá pedindo pra aumentar a defesa, cara. Eu não vou fazer isso.
Muito menos imposto comercial, faz nem sentido um trem desse. Gente, uma forma de você não criar indisposição, inimizade com o Congresso é isso, tá? Você aprova e desfaz no mês seguinte. Ó. Rapaz, não acaba não. Acabou. Acabou a pandemia, mas o desastre vem logo em seguida, né? Saldo mensal menos 22. Vou manter a economia em recesso, complica eu, né? Complica minhas intenções aqui. Estamos a 1 ano e meio da eleição. Por causa da pandemia e da dinâmica um pouco estranha do jogo, a gente tem muito dinheiro em caixa, porque na época da pandemia, muito imposto sobre herança foi cobrado, como vocês podem ver aí. Chegou até 1 bilhão. Nossa arrecadação atual é 1 bilhão. Nosso saldo mensal não é ruim, apenas 60 milhões. O problema é justamente a questão do investimento corporativo e da confiança dos empresários. Caiu muito e isso vai atrapalhar na questão do desemprego e da popularidade. Podem ver, nossa popularidade em todos os meios está ou caindo ou, no caso dos aposentados, estagnado. Por isso estou pensando em redirecionar esses gastos. Por exemplo, eu vou cortar um pouco da saúde. Eu acho que vou cortar metade do orçamento da saúde e direcionar a outros programas. Só que eu tenho que ver quais, né? Aí foi aprovado. Tá pedindo para aumentar o imposto, só que isso daqui atrapalha a minha confiança nos empresários. Esse daí diretamente me atrapalha. Eu vou acabar com o controle de natalidade, né? Aproveitar que a gente tá mexendo em saúde. Tá aí, ó. Aqui, ó. A gente tá com o balanço agora no positivo. Só que eu tenho certeza que isso foi péssimo pra minha popularidade aí, principalmente entre os aposentados. Aí com esse dinheiro eu vou investir em quê? Em estímulo econômico, subsídio agrícola, policiamento e isenção de baixa renda. Em isenção, acredito eu, do imposto de renda, né? Mas segundo o jogo, isso foi bem... Assim, gente, foi uma tentativa de estancar, né? Tentativa de estancar, parece que não deu certo. Só recuperou um pouquinho da credibilidade entre os empresários e investimento corporativo. Não no nível que eu queria, bem longe do nível que eu queria. Mas ó, a gente tá batendo recorde de salário médio e renda média. São bons números, mas a gente tá menos de um ano da eleição, cara. Tá complicado. Por isso eu vou tentar mais duas medidas, que é liberar esses vouchers aí. Eu não vou aumentar o imposto de... Quer dizer, eu vou aumentar, mas vocês vão entender a jogada. Eu vou reduzir pra 0. Era isso que eu ia fazer. Aí com isso a gente voltou pro vermelho, né? A gente nem tá aumentando muitos gastos, mas o rendimento tá caindo, né? E isso aí, ó. Volta a aumentar a confiança dos empresários e investimento corporativo, que é ótimo. Mas não sei se recupera muito popularidade não, viu? Aumentou entre os mais ricos, menos mal. Por algum motivo tá despencando os desempregados. E aqui não é irrelevante não, viu? A popularidade entre desempregados é 10% da população, pô. Eu também vou zerar imposto de vendas e imposto comercial, porque eu sei que isso não tem impacto orçamentário quase nenhum pra mim. Você gostaria de investir em um programa espacial para levar nosso primeiro cidadão à Lua? Com certeza absoluta, porque isso aumenta muito o investimento corporativo, essas coisas. Aumentar a taxa de carbono? Não. Diminuir o imposto comercial para 0. Vamos ver o impacto disso. O nosso saldo mensal caiu, mas é porque a gente está investindo no homem na Lua, né, gente? É meio óbvio que isso ia aumentar os gastos. Ó o impacto imediato dessa medida. A confiança dos empresários chegou a um dos maiores níveis, segundo maior nível da história. O investimento corporativo aumentou com um dos maiores níveis também, e o desemprego já caiu consideravelmente. Na popularidade, sei não, né? Bem tímido, né? Bem tímido. Mas eu acho que a gente leva, viu? Eu acho que a gente leva. A classe baixa aqui vai ficar acima de 50% muito em breve. Cara, vai ser muito apertada essa eleição, vamos falar a verdade. Se for pra fazer alguma coisa que tem um impacto marginal, eu vou investir em transporte público, pra aumentar entre os aposentados. E a confiança dos empresários foi para 99%, investimento corporativo 89%. Cara, esse é o maior nível de confiança dos empresários que eu já tive aqui no Random Nation. Maior nível, eu nunca tive 99%, cara. Isso é bizarro, 99%. E tá tendo aqui um milagre na recuperação, porque eu acho que acabou aquele um ano lá de crise econômica, sabe? Aí tá voltando aqui de uma forma vertiginosa. Olha aqui a nossa linha de apoio. A gente vai, aqui, de verdade, eu acho que a gente vai ganhar com uns 55%, alguma coisa assim. Em uma rodada, o desemprego caiu 0,2, cara. Absolutamente fantástico, meus amigos aqui, ó. A gente passou em todas as classes sociais os 50%. Agora a gente tá com uma popularidade de 54%, que é uma das maiores que a gente já teve, né? Desemprego tá... Ó a curva de desemprego, cara. Despencando de forma absurda. Salário médio, renda média, tô impressionado, cara.
E tudo isso sem estar muito no vermelho, só 50 milhões, 60. O máximo que a gente teve nessa rodada foi menos 100 milhões, foi no começo do programa, como que é o nome? Programa espacial. Aparece uma notícia ruim aqui de manifestação, mas eu acho que isso só vai estancar. A gente não vai perder popularidade, mas apenas deixar de ganhar, entendeu? Estão pedindo para aumentar imposto de vendas, só para não perder o apoio do parlamento, eu vou aceitar e diminuir logo em seguida. E agora é a hora da verdade, viu? Ganhamos com 57% dos votos. Muito bom, muito bom, muito bom. Fomos eleitos para um segundo mandato. Vou cobrir bem por cima o que eu vou fazer aqui, ó. Mas só pra gente clarear o que a gente teve aqui de conquista, né? Desemprego saiu de 13% para 8% em um mandato, tá ótimo, né? A gente saiu do negativo nas contas aqui para 5 bilhões no positivo. Agora a gente vai tentar equilibrar de novo a balança, né? Pobreza caiu para 22%, a gente começou com 24%. Classe média subiu 2 pontos. Riqueza também subiu bastante. Fim do programa espacial e a gente já tá aqui com um superávit de 80 milhões. Olha a curva dos salários, da renda média, tá uma coisa impressionante. E como meu objetivo é diminuir um pouco os impostos sobre a classe média, quem sabe até zerar o imposto corporativo, eu tô seriamente pensando em cortar alguns gastos aqui na área de benefícios. Esse benéfico do Estado eu concedi na época da pandemia, só que já passou a pandemia, pós-pandemia, eu acho que já dá pra cortar aqui, pelo menos pela metade. E eu vou fazer isso. Foi. E como o desemprego tá, né, caindo absurdamente, né, já tem 6%, eu vou cortar aqui do seguro-desemprego também, na metade. Com isso a gente voltou a ter nível de superávit aí nas contas públicas de 200 milhões. Aqui no 6º ano de governo teve uma onda, tá acontecendo na verdade, né, uma onda migratória muito forte, né? Vocês podem ver pelo nível de imigração, população aumentando muito, e com isso você vê aqui que as classes mais pobres, os mais ricos estão caindo e os mais pobres estão aumentando aqui. E no último ano de governo eu vou fazer o que eu prometi. A gente está com desemprego de 3%, popularidade de 70%, que é uma coisa impressionante. A confiança dos empresários está em 107%, investimento corporativo 97%. Eu tô impressionado mesmo. Vamos investir aqui no ensino fundamental e cortar o tal do imposto sobre a classe média. Eleição no próximo turno e eu já vou até avançar, né? A gente venceu com 68% dos votos, estamos 68% das cadeiras, 2/3. E galera, a gente terminou esse experimento, eu acredito que dá pra terminar por aqui, com 16 bilhões e meio em caixa, um saldo mensal impressionante de 300 milhões, mesmo cortando imposto da classe média, mesmo aumentando o gasto na educação, desemprego em 2%, né? O conselho elogiando todas as minhas medidas aqui, ó. Gastos totais está em 1 bilhão e 300 milhões, rendimento total em 1 bilhão e 600 milhões. Vocês podem ver que o único passo que eu cortei mesmo foi os benefícios, né? Principalmente no começo do governo. Aqui o total, nossa população chegou a 1 bilhão. Nossa população chegou a 1 milhão 270 mil, a gente começou com 1 milhão e 70, então tem 200 mil. Classe baixa a gente conseguiu reduzir para 22%, então a gente conseguiu ainda contornar aquela crise lá, migratória bizarra lá. Riqueza aqui tá quase em 20%, a gente começou com 13 e alguma coisa, quase 14. Classe média também aumentou, então tá uma coisa realmente impressionante, ó. Taxa de natalidade subiu, taxa de mortalidade caiu. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Essa foi uma das minhas melhores plays aqui no Random Nation, já trouxe vários vídeos. Vocês podem ver aqui que muitas coisas que eu tô fazendo já é praticamente manual, porque são coisas que dão certo aí se você colocar no teu jogo, no teu Random Nation, cara, vai dar certo. É regra, basicamente. A minha oposição aqui era libertária, eu escolhi aqui no aleatório, aí apareceu aqui partido de centro-esquerda. Só que eu governei de um jeito bem pragmático, como vocês puderam ver, né? Basicamente isso, né? Uma coisa um pouco desenvolvimentista, um pouco usando os impostos para atrair investimentos, essas coisas, né? É isso, confere a playlist e até a próxima.